Ver de ver meu pai, de Celso Sisto. A primeira vez que o vi de verdade, ele rasgava papéis. Tão pouco menos menino que eu, já com sobras nos olhos. Naqueles pedaços de cartas, cartões e bilhetes, eu via misturarem-se dias, meses e anos de um diário que ele construiu feliz. Fingi não ver lágrimas. Fingi. Virei de costas para não intimidá-lo, e ele chorou no silêncio. Lá fora, a natureza se encarregava de dublá-lo. E aos poucos eu fui ficando ali, imóvel, apenas para aprender mais sobre ele. Quanto tempo? Talvez o suficiente para perceber que naquele instante ele começava a crescer aos meus olhos. Minha irmã juraria ter visto um monstro. Eu diria apenas ter visto o homem. No dia seguinte, na escola, o assunto era ecologia. A professora havia falado sobre animais em extinção e, como sempre, pediu uma redação. E eu escrevi. Meu pai era feito de terra, terra das Minas Gerais, que eu preferia acreditar que eram minas individuais, porque eram só dele, muito dele. Estava no seu jeito de falar. Ara, menino, deixa de revestresse. Estava nas brincadeiras que ele ensinava. Dia, compadre. Os patinhos tão bom? Vão bem, obrigado. O que é que eles comem? Milho cozido. O que é que eles bebem? Água do Rio Fonfon, da cor de limão de Nossa Senhora da Conceição. Que era o modo dele me dizer que em Minas ele foi o que eu sou hoje e que lá, pisando descalço a terra, ele tinha criado raízes. E de tanto ele falar isso, eu acreditei que ele era árvore. E foi só notar as marcas no seu rosto para entender que a árvore trocava as folhas e que, enfim, era outono no rosto do meu pai. E ele regava a terra quando os olhos se enchiam d'água, que vinha mansamente lavando tudo, deixando o olhar limpo para ver o depois. E eu nadava no rio que ele derramava, confiando que ele viria ao menor pedido de socorro. Pai, não me deixe sozinho. E ele era um rio de margens largas, de onde a gente espiava o mundo que cabia nos seus olhos. Mas meu pai também era fogo. Quando queria, queimava a gente com o olhar. Bastava minha mãe reclamar. Esses meninos hoje ainda não pararam de brigar. Aí não havia água que apagasse aquele incêndio. E ele não botava fogo em palavras. Fogo pelos olhos era mais forte, queimava mais, impedia o tapa e a surra, mas obrigava a gente a pensar sobre o erro. Meu pai era ar quando ria redondo, enchia a sala com seu sopro e tudo virava um grande balão. Vem, vento caxinguelê, cachorro do mato quer me morder. Assim, soprando vida, ele devolvia ao nosso mundo a brisa que, depois de caminhar por dentro dele, passava para nos fazer cafuné. Nesse tempo, suas folhas eram de veludo. Hoje meu pai foi ser natureza em outro lugar. Dizem que sou a cara dele. Um dia eu vou quebrar esse espelho para libertá-lo da forma e me libertar da dívida. Foi isso. E minha redação sofreu graves acusações. Isso não tem nada a ver com ecologia. Eu não sabia que seu pai era bicho. Seu pai é árvore, é? Você foi achado numa folha de bananeira, aposto. Por isso é que você diz que é filho de árvore. E eu, que procurava apoio nos olhos da professora, vi que ela estava indignada e sem respostas. Pela primeira vez. Depois desse dia, passei a andar com um adesivo bem grande colado no meu caderno. Preserve a natureza. Proteja o homem. Essa é a história que o Celso Sisto escreveu sobre o pai dele. E você, teve a oportunidade de ver o seu pai? Se sim, qual a história
que você contaria sobre o seu pai? Essa é uma homenagem a todos os pais e a todos os filhos e filhas, claro. Um grande abraço para todos.